1 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Vou fazer essa leitura. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá uma viva esperança, porque o Senhor nos faz ricos de esperança, porque, ó Deus, através da Tua presença, nós podemos ser gratos em todas as circunstâncias, sabendo que cada situação das nossas vidas, ó Deus, estão coordenadas, estão sobre a Tua direção, estão nas Tuas mãos, ó Deus. As nossas vidas estão nas Tuas mãos. Nos aprenda, ó Pai, a confiar mais, descansar mais, a buscar mais a Tua presença. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, de certa forma, concluir essa mensagem, a força da esperança, colocando para nós nessa noite que, em resumo, nós temos esses dois pontos. Coloca lá para mim, por favor. Os dois pontos é esse mesmo, né? O primeiro, que é a esperança falsa ou errada, e a esperança verdadeira. Esperança falsa e errada é a que se limita à vida presente. Esperança verdadeira é a esperança em Cristo, que não se limita apenas nessa vida. Esse slide vai ficar aí o tempo todo, porque é baseado nisso que nós vamos concluir essa mensagem. Nós começamos essa série dizendo que a esperança é um presente maravilhoso de Deus, é um privilégio. E o texto de Romanos 15, 13 diz que nós podemos ser ricos de esperança. Então nós podemos ter uma vida muito maravilhosa. Quem tem esperança tem vida. Mais do que quem tem vida tem esperança. Quem tem esperança tem vida. E essa esperança realmente produz alegria, produz paz, decisões acertadas, produz real vida para nós. E nós pensamos, o que há então de errado com muitos? O erro de muitos é que essa esperança está baseada no que nós estamos chamando de falsa esperança. A esperança da maioria se limita a essa vida presente. E alguns até não dizem isso, que a sua esperança se limita a essa vida presente, mas vivem, as suas atitudes, a sua vida demonstra totalmente que, pelo menos parece que tudo que se faz está baseado nessa vida presente. Nós queremos então primeiro desconstruir essa falsa ou errada posição, para depois apresentarmos a esperança verdadeira em Cristo. Muitos vivem com essa esperança da vida aqui da terra, e a esperança de muitos estão em realizações, estão em suprir as suas necessidades. Eu achei interessante um estudo, esse estudo é muito conhecido, de um homem chamado Abraham Maslow. Ele diz que o homem é motivado segundo as necessidades e se manifestam em graus de importância. Ou seja, ele desenhou uma pirâmide e diz que o homem vive atrás dessas necessidades. Ele vive como se fosse em degraus, né? À medida em que ele consegue satisfazer uma necessidade, ele vai para a segunda, e ele vai assim subindo uma tal da pirâmide até chegar no topo da pirâmide. E ela se divide em 5 partes, sendo que para que você passe para uma próxima fase, você está satisfeito numa. Uma dessas fases são as necessidades fisiológicas básicas: fome, sede, sono
e abrigo e as necessidades básicas e fisiológicas. Depois, passa-se para a necessidade de segurança, como emprego, moradia, plano de saúde, seguro. E aí você vai correndo em busca de suprir essas necessidades. A partir daí você passa para o estágio 3, que seria as necessidades sociais: afeto, amizade, amor, sentimentos tais como os de pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube. Passando então à quarta, que é a necessidade de estima. Repare que é diferente. Você pertencer ao grupo é uma coisa, e agora você já tem o desejo de ser estimado por esse grupo, ou reconhecido, reconhecimento pessoal por parte dos outros, da sua capacidade, das suas funções. E por último, autorrealização, prestígio, estágio em que o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser. Ou seja, além dele ter o reconhecimento dos outros, ele já passa a ter um reconhecimento pessoal, ele se sente capaz, e aí ele está aí num estágio que muitas vezes não tem sequência. O que me chamou a atenção é que, segundo esse estudo, o homem, quando ele alcança um grau dessa pirâmide, ele passa por um período de insatisfação, de tristeza, e aí ele vai em busca de um grau novo. Ou seja, a esperança, a satisfação está em você galgar um grau acima, você crescer. A fonte de realização é a motivação da vida. E a partir daí, a gente vê um sério problema, porque quando não se alcança um grau acima, vem a frustração, vem a tristeza, vem a decepção. E essa ideia de escalar necessidades, ela pode ser muito perigosa, porque um homem, ele não é feliz simplesmente por ele suprir essas necessidades da vida. Talvez você está lá num grau acima da pirâmide, você leva um tombo, cai, né? Você pode ter um problema de moradia depois de ter galgado alguma coisa. Você pode ter um problema físico e não poder se alimentar direito. Então você cai lá para o primeiro estágio, que você não pode suprir as suas necessidades básicas fisiológicas. E é um conceito, por mais que seja interessante, ninguém pode basear sua esperança aí. Eu achei também muito interessante uma outra ideia relacionada à questão do dinheiro. Porque se nós estamos falando de necessidades e de suprir as necessidades baseadas nas alegrias dessa vida, nós vamos pensar logo em dinheiro. E a primeira coisa que vem à mente é que eu preciso de dinheiro para ser feliz. E a minha pergunta é: quanto de dinheiro que eu preciso para ser feliz? Nós, como pessoas bem humildes, nós sempre vamos falar: só um pouquinho mais do que eu tenho. Quem nunca pensou isso, né? Qual que é o seu salário? Ah, meu salário, mas qual que seria o melhor? Um pouco mais. Eu achei interessante esse estudo, uma teoria chamada adaptação hedônica. Ela diz o seguinte: à medida que uma pessoa ganha mais dinheiro, as suas expectativas e desejos aumentam em consonância do que resulta não haver qualquer ganho permanente em felicidade. Em resumo aqui, eu vou tentar explicar. Nós acostumamos com o luxo, ou seja, quando coisas boas acontecem, rapidamente nos adaptamos a elas e as tornamos parte das nossas necessidades básicas, sem preencher o vazio primordial. É difícil? É bem isso que acontece. Se você recebe um pouco mais, rapidamente você se acostuma com aquele dinheiro que você ganha, e você vai se adaptar, você vai comprar um ventilador novo, você vai trocar o tapete da sua sala, e rapidamente você se acostuma com aquilo, e você quer um pouco mais. E onde isso vai parar? Isso não vai parar. O que mostra isso é que não basta ganhar mais dinheiro para ser feliz, porque
sempre nós vamos ter dificuldades. E aí se gera até um certo problema, porque se vá tanto atrás desse dinheiro, nós em certos momentos vamos perceber que a vida vai ficando mais infeliz ainda, porque quando falta alguma coisa, você já se acostumou com aquele, chamar assim, nível, né, social diferente, e você mais vai sofrer. Quem tem então, irmãos, quem deposita a sua esperança no dinheiro, está perdido, porque a infelicidade vai tomar conta. Fazendo uma pausa dentro dessa questão do dinheiro, o texto de 1 Timóteo 6, 7 a 10, eu gostaria que os irmãos abrissem. Ele é muito claro sobre isso. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. O que ele diz? Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. E aí vem essa questão do dinheiro. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É muito sério, irmãos, essa paquera com o dinheiro, né? Você começa a namorar o dinheiro, daqui a pouco você vai se apaixonar por ele. E quem se apaixona pelo dinheiro, ele está correndo um sério risco. Aqui diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Nós não precisamos nem citar o exemplo, né, do nosso país. O que estamos vivendo hoje? Exatamente por causa de homens que buscam tanto dinheiro e caíram em ciladas, em concupiscências insensatas. Nós algumas vezes ouvimos algumas notícias e falamos: isso é tão insensato, né? Insensato para quem está de fora, mas quem está dentro, aquilo foi se enrolando, ciladas após ciladas. E principalmente a palavra que desviaram da fé, ou seja, a sua esperança, a sua busca principal, a sua esperança se torna o dinheiro. A fé fica em segundo plano. E quando a fé fica em segundo plano, ela não está em plano nenhum, ela está fora dos planos. Isso é muito sério. Eu achei interessante uma pequena historinha de um ratinho da roça ou da fazenda. Um dia ele recebeu a visita de um ratinho da cidade. Esse ratinho da cidade começou a olhar para aquele lugar e ficou muito chateado, porque no jantar haviam apenas grãos de cevada, raízes com gosto de terra. E esse ratinho da cidade disse: coitado de você, meu amigo, você leva uma vida de formiga, venha morar comigo na cidade, que nós dois vamos lá nos divertir. E foi esse ratinho da fazenda morar lá um tempo na cidade. Quando ele chegou naquele lugar, o seu amigo apresentou uma despensa enorme com queijo, mel, cereais, figos, tâmaras. Aquele ratinho nunca tinha visto tanta comida e ficou de queixo caído. Começaram então o banquete. Só que vocês devem imaginar o que vai acontecer, né? Na hora que eles estavam lá na despensa tentando pegar aquelas preciosidades, um dos donos da casa chegou, abriu a porta e saíram correndo. Ficaram lá num cantinho lá, escondidos, até que aquele perigo se afastou. Depois eles voltaram para comer. Quando estavam lá se deliciando, mais uma pessoa chegou e eles, desesperados, quase morreram e fugiram. Aquele ratinho então da cidade foi tentar consolar o seu amigo, mas ele disse: não,
já estou indo embora. Eu estou vendo que a sua vida aqui é um luxo, mas não serve para mim. É muito perigosa. Vou para casa, onde posso comer minha comidinha simples em paz. Certos luxos, irmãos, são perigosos. Quando nós começamos a correr atrás deles e não conseguimos parar mais, nós vamos cair em tentações e ciladas. E como nós falamos lá da tal da teoria da adaptação hedônica, não adianta nada, porque você não vai ser mais feliz porque o seu sofá é melhor, ou porque o seu carro é melhor, ou porque você tem uma casa a mais ou não. O ser humano se acostuma rapidinho do banquinho para o sofá. Daqui a pouco aquele sofá está parecendo um banquinho, você vai querer outro sofá. Eu acho que eu contei aqui uma vez de uma panela de $1 milhão. Vou contar de novo a história, que eu achei tão engraçado. Nós vivemos numa sociedade tão capitalista, tão inventadora de compras, de consumismo, e de repente você está uma dona de casa, ela tem as suas panelas, tem as suas batedeiras, né? E a gente vai descobrindo, né, que tem coisa de todo preço, né? Tem panela de R$30, R$50, R$60, R$100, R$1.000 e tal. Então você vai lá e compra eletrodomésticos. Vai lá o seu liquidificador lá de R$100, aí você arrisca, compra aquele mais carão de 230, até que você descobre que tem um que é daquela marca famosa que custa R$800. Aí você compra juntamente uma batedeira de assustadoramente na promoção por R$1.500. Ela era R$2.500, agora ela está R$1.500. Até que vem alguém na sua casa e oferece uma panela que custa R$6.000. Mas sabe o que essa panela faz? Ela faz tudo. Ela pica, ela moe, ela bate, ela faz tudo. Aí você não precisa mais do seu liquidificador, você não precisa mais da sua batedeira, você não precisa mais de nada, só da panela. E aí a gente poderia ir falando. Eu não estou falando coisa de longe não, eu estou falando de coisa que eu vi aqui em Itapeva. Ninguém vai perguntar onde que compra não, que eu não dou o endereço. E a gente vive assim. Você acha, dona de casa, que você vai ser feliz se você tiver uma panela que você liga ela lá, ela vai picar, moer e tal, e a comida vai ficar pronta? Você chega na hora do almoço, está pronta lá? Será que é isso que vai trazer a felicidade? Quero ver a hora que dá defeito nessa panela, onde você vai levar para consertar, porque as coisas quebram. E aonde que está aquela alegria, né? De cozinhar, de cortar, de picar? Eu vou parar por aqui. Irmãos, felicidade não vem com dinheiro, felicidade não vem com conquistas, como nós falamos lá da pirâmide de Maslow. Não é por causa das conquistas, porque as pessoas estão infelizes. Repare essas pessoas que conquistaram, vão na tal da pirâmide, tem necessidade básica, aí quer um pouco mais, aí quer um pouco mais. Aí quando já tem tudo, tem tanto dinheiro que não tem mais, nem precisa mais de dinheiro. O que eles querem? Querem poder, querem ser governadores, prefeitos e mais do que seja o que for. Quando tem esse poder, esse reconhecimento, eles querem mais, nunca acaba. E muitos terminam com suicídio, porque o vazio continua. Viver, não podemos depositar nossa esperança nas conquistas, nem no dinheiro, mas a nossa esperança está em Cristo. A esperança que não se limita a essa vida. Nós lemos, irmãos, nesse texto de 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, você volte na sua Bíblia nesse texto, 1 Pedro 1, 3 e 4. Repare que ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos resgatou para uma viva esperança. Uma viva esperança. Não é o que mais nós queremos, irmãos? Como eu disse, esperança é o que move a nossa vida. Não basta uma esperança morta, uma esperança passageira, uma esperança mentirosa,
mas uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Foi porque Jesus ressuscitou e Ele nos possibilitou a herança incorruptível, sem mácula, sem sujeira, imarcessível, reservada nos céus para nós. Essa viva esperança é a esperança que nós temos. É a esperança em Jesus Cristo, é a esperança na salvação. Essa esperança é capaz de nos dar satisfação. Quando, irmãos, o desejo, a necessidade gritar, e olha que desejo e necessidade gritam constantemente em nossos ouvidos. Quando o desejo e necessidade gritarem nos nossos ouvidos, nós devemos orar, pedindo para que Deus não permita que nada tome o lugar dele, para que nós estejamos buscando satisfação que não seja em Cristo. Nada pode tomar o lugar de Cristo. É Ele que nos faz viver essa rica esperança que Romanos 15:13 nos ensina. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo de Deus, em mais nenhum outro lugar. Abra uma outra passagem na sua Bíblia, Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 30, 5 a 9. Provérbios capítulo 30, versículos 5 a 9. Palavras de Agur. Ele faz uma oração aqui no versículo 7. Duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor. Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. É interessante esse pedido dele. Senhor, não permitas que eu morra sem viver essa palavra. Repare que em primeiro lugar ele pede que Deus afaste dele o quê? A falsidade e a mentira. Que ele tenha uma vida honesta. Falsidade e a mentira. E o que ele pede para o seu sustento e vida? Muito dinheiro no bolso? Aí ele pede que não me des nem pobreza nem riqueza. Ou seja, ele pede: me dá o pão necessário. Pedido diário que nós devemos fazer, o pão nosso de cada dia. Não é me dá muito pão para eu estocar. Não, me dá o pão de cada dia. Me dá hoje esse pão. Ele coloca um motivo aqui muito interessante, pertinente. Como homem, como frágeis que nós somos, ele diz: talvez se eu estiver farto, eu venha te negar. O homem muito rico, ele se acha autossuficiente. Eu não preciso de Deus, eu tenho meus carros, meus cavalos. Ou empobrecido venha a profanar o nome, ou furtar, ou quem sabe reclamar de Deus, né? Sentir-se perseguido por Deus. Dá-me então o pão que me for necessário.
Esse é o pedido que ele faz. Um pedido muito específico. Junto a essa mesma linha de pensamento, abra mais uma passagem. Salmo número 4. Versículos 6 a 8. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Repare essa passagem, irmãos. Versículo 6. Há muitos que dizem, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: Senhor, tem muitas pessoas que oram dizendo que o Senhor me abençoe, que me dê muitas bênçãos, me faça conhecer o bem. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Muitas pessoas pedem bênçãos. Aí ele diz: mas a minha vida, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Desses que pedem muitas bênçãos, destes que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. A esperança está no próprio Deus. Confiança em Deus. Só tu me fazes repousar seguro. Não é a fartura do cereal, do vinho. É Jesus, é a palavra de Deus, é a presença de Deus nas nossas vidas. Essa esperança está no Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz é aquele que teme ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Feliz é aquele que tem o Deus como o Senhor. Esse é o convite para nós. Receber a Cristo, receber a viva esperança, sermos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Qual é a esperança falsa? Esperança que se limita a essa vida presente. E nós acordamos na segunda-feira e nós muitas vezes esperamos aquele dia, esperamos o que Deus vai nos dar naquele ano, naquela semana, naquele mês, e muitas vezes esquecemos da vida eterna. Esquecemos que a nossa vida não pode se resumir nessas coisas, nas aparências, né? Tantas conquistas que o homem já colocou como necessidades, aqueles supérfluos que viraram necessidades para nós, enquanto que a alegria não se encontra nessas coisas. Eu quero concluir contando aqui uma última história. Dizem que um homem no século passado, um turista americano foi ao Cairo visitar um rabino lá, um homem desses espiritualistas. O turista ficou surpreso ao ver o rabino. Ele morava num quarto simples, cheio de livros, e as únicas peças de mobília eram uma mesa e um banco. Rabi, onde estão os seus móveis? Perguntou o turista. Lembra dessa ilustração? Qual foi a resposta do Rabi? A resposta foi com uma outra pergunta. Onde estão os seus? Perguntou para o turista. O turista perguntou para ele: onde estão os seus móveis? Ele perguntou para o turista: onde estão os seus? Os meus?
mas eu estou aqui de passagem. E o Rabi diz: eu também, eu estou aqui de passagem. Quando alguém pergunta para nós: onde estão os teus móveis? Será que nós só lembramos das conquistas desta terra? Será que nós não estamos esquecendo de viver e almejar muito mais riquezas do que esse mundo pode nos dar? De lembrar que nós temos um tesouro no céu, um tesouro maravilhoso dado por Deus. C.S. Lewis disse: nosso Pai Celestial proveu muitas hospedarias encantadoras para nós ao longo de nossa viagem, mas Ele toma grande cuidado para que não confundamos nenhuma delas com o nosso verdadeiro lar. Graças a Deus, Deus proveu hospedarias encantadoras para nós ao longo dessa viagem. Deus tem abençoado as nossas vidas. Só de nós podemos andar por aí, não precisa nem ir muito longe, né? Faça uma caminhada em volta da sua cidade, veja o pôr do sol. Eu costumo dizer que o pôr do sol de Itapeva é um dos mais lindos que eu conheço. É muito bonito o céu aqui à noite, no escurecer. De manhã eu não vejo muito não, porque eu estou dormindo, mas deve ser bonito também o nascer do sol. Mas ande um pouco, veja a natureza. Deus nos proveu, Deus deu muitas coisas para nós. Muitos têm oportunidade de ter sua casa, de ter um carro, de poder passear de vez em quando, seja o que for. São tantas coisas belas e Deus nos deu para aproveitarmos. Mas como diz aqui, Deus também não quer que a gente esteja confundindo nenhuma delas com o nosso verdadeiro lar. Deus deixa claro que tem reservado para nós no céu um novo lar, um novo céu, uma nova terra, e nós podemos viver nessa esperança, vivendo na presença de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Obrigado, Senhor, nós somos agradecidos a Ti pela Tua palavra. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, porque és Tu a única esperança, ó Deus. És Tu a única razão do nosso viver, ó Deus. Ó Pai amado, que o Senhor Deus nos ajude, ó Deus, para que o brilho desse mundo nunca tente brilhar mais do que o Senhor, mas que diante de Ti ele se apague, ó Deus, porque formosa é a Tua presença. Alegre estamos, ó Pai, de conhecer-Te, ó Deus. E que o Senhor Deus nos dê essa alegria de em paz deitar e pegar no sono. Não porque o Senhor Deus nos deu alguma coisa material, Deus. Não porque o Senhor Deus nos abençoou com muitas conquistas profissionais ou fama, ou seja o que for. Mas que possamos deitar em paz, porque Tu estás conosco, porque Tu estás comigo. Porque o Senhor, ó Deus, está conosco. Ó Pai amado, obrigado, Senhor Deus, por essa força que a esperança tem para nos dar, ó Deus. Porque sem a esperança da vida, sem a esperança eterna, estaríamos desesperados, estaríamos, Senhor Deus, entristecidos, preocupados com tantas coisas, mas podemos descansar e dormir em paz, porque confiamos em Ti. Abençoe a nossa vida, ó Deus, nos dê o sustento necessário. Abençoe o nosso país, ó Deus, esteja fortalecendo, dando direção, ó Pai, às decisões que estão sendo tomadas nesses dias. Abençoe, ó Pai, cada vez mais o Teu povo, as igrejas do Senhor, ó Deus, para que nós nunca estejamos esquecendo a nossa real missão, que é proclamar o Teu Evangelho, ó Deus. Nossa missão não é divertir, entreter, ó Pai, uns aos outros, mas é proclamar o Teu Evangelho. Pai amado, nos abençoe a levar essa esperança a muitos que estão perdidos. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém.